Eles diziam: as pitons birmanesas na Flórida não têm predadores naturais, nem mesmo os seres humanos, com armadilhas, armas e helicópteros, conseguem pará-las, apenas desacelerá-las. Mas naquela manhã, no meio dos pântanos do Everglades, a equipe científica encontrou uma piton macho de quase 4 metros de comprimento, pesando mais de 20 quilos, chamada Loki. Ela havia sido solta anteriormente para um experimento. Mas antes mesmo de conseguir fazer qualquer coisa, algo a havia mordido de propósito até a morte. O corpo estava imóvel, sem a cabeça. O pescoço havia sido arrancado e o corpo estava coberto de folhas de pinheiro. Quem teria força para fazer isso? Um leão da montanha? Um urso? Um jacaré gigante? Ou seria uma mulher pequena, mais conhecida como a caçadora de cobras número 1 dos Estados Unidos? Chega de especulação. Vamos começar a história. Mas, antes de entrarmos a fundo na morte estranha de Loki, precisamos entender por que a piton birmanesa se tornou o maior desastre da história ecológica da Flórida. Ninguém sabe exatamente como o primeiro exemplar apareceu. Os registros mais antigos, dos anos 1930, mostram apenas alguns indivíduos isolados. Mas, na década de 1970, tudo explodiu. A Flórida virou a capital dos pets exóticos, macacos, papagaios da Amazônia, lagartos da América do Sul e especialmente as pitons birmanesas, uma espécie de cobra bonita, dócil quando pequena, com padrões que parecem seda em tons de dourado e marrom. Então, elas cresceram. Um adulto pode chegar a 4 ou 5 metros de comprimento e pesar de 20 a 40 quilos. Grande demais para uma sala de estar ou um terrário. Milhares de pessoas escolheram o caminho mais fácil, soltá-las nos pântanos do Everglades, onde há clima quente, águas rasas, inúmeros esconderijos e praticamente nenhum predador natural. Em 1992, o furacão de categoria 5 Andrew destruiu Miami e, sem querer, provocou a maior fuga em massa da história. Um centro de criação de répteis foi varrido, libertando centenas de pitons jovens. Um funcionário da FWC admitiu à revista The New Yorker: foi o momento em que perdemos a guerra sem nem perceber. Em 2000, confirmou-se que as pitons birmanesas já se reproduziam de forma estável na natureza. Em 2010, o número já passava de 30 mil. É claro que os humanos não ficaram parados, mas reagiram com hesitação e muita lentidão. Só em 2017, os Estados Unidos começaram a proibir a importação dessas espécies invasoras em nível nacional e criaram programas como o Python Challenge, pagamento por hora e bônus conforme o tamanho da cobra, com um recorde de prêmio de $30 mil. De 2017 até hoje, mais de 14 mil pitons foram removidas. Ainda assim, é pouco demais, porque a velocidade de reprodução delas é maior do que a capacidade humana de encontrá-las. As estimativas variam de 30 mil a mais de 300 mil indivíduos. Ninguém consegue contar com precisão. No Everglades, elas crescem mais rápido, ficam maiores e se tornam mais assustadoras do que em seu habitat nativo no Sudeste Asiático. Muitos indivíduos chegam a 6 metros de comprimento, pesando tanto quanto um boi, movendo-se em silêncio como fantasmas. Em um estudo publicado na revista Reptiles and Amphibians, cientistas mediram a abertura da boca de 3 exemplares e descobriram algo que faz qualquer especialista gelar por dentro. A menor delas estava engolindo por completo um cervo de 35 quilos. A abertura da boca pode chegar a 26 centímetros, equivalente ao diâmetro de um prato de jantar padrão. Mas o que é ainda mais aterrador está dentro. O coração da piton pode inchar até 40% logo após a refeição para bombear mais sangue para a digestão, enquanto as enzimas digestivas aumentam até 40 vezes, transformando todo o corpo em uma gigantesca fornalha de energia. Elas não escolhem a presa. Para elas, qualquer animal vertebrado é uma refeição válida.
Um biólogo da National Geographic certa vez disse: "Elas comem qualquer coisa que tenha espinha." Os números provam isso. As pitons birmanesas já caçaram pelo menos 24 espécies de mamíferos, 47 espécies de aves e muitas outras espécies de répteis nativos, desde coelhos do pântano, guaxinins e raposas até jacarés. E às vezes, é possível ver cenas de jacarés e pitons lutando até a morte como uma batalha pré-histórica. O resultado dessa dominação é um colapso ecológico em larga escala. Um estudo de 2012 registrou uma queda de 90% nos guaxinins, os coelhos do pântano quase entrando em extinção, os gambás desaparecendo de mais de 99% de sua área de vida, e raposas e aves que fazem ninho no chão caindo a níveis alarmantes. E é importante lembrar, o Everglades não é apenas um pântano. Ele é o maior sistema natural de filtragem de água dos Estados Unidos, fornecendo água limpa para mais de 9 milhões de pessoas. Quando a cadeia alimentar entra em colapso, todo o sistema começa a mudar. Os jacarés perdem suas fontes de alimento, as aves de rapina desaparecem, e as áreas alagadas se degradam desde o seu núcleo. Durante muitos anos, a comunidade científica acreditou que as pitons birmanesas da Flórida não tinham predadores naturais. Por isso, os cientistas decidiram realizar um experimento com uma piton birmanesa, que chamaram de Loki. Sim, o personagem que apareceu no início do nosso documentário. Loki não foi escolhido ao acaso. Ele era um macho saudável que se movia por grandes áreas, exatamente o tipo de indivíduo que o SGS chama de Judas Snake, ou seja, a cobra traidora. Durante a época de acasalamento, os machos seguem os feromônios das fêmeas com uma precisão impressionante. Os pesquisadores exploraram esse instinto, colocaram um GPS em Loki e o deixaram guiá-los até os locais onde as fêmeas estavam incubando dezenas de ovos. A missão era clara, mas extremamente importante: encontrar os ninhos de reprodução, registrar os dados ou destruir os ovos antes que uma nova geração de monstros nascesse. Loki era o espião perfeito, e cada sinal do seu GPS era uma pista. Até que, um dia, o sinal parou de repente. A temperatura do corpo caiu drasticamente. Algo havia acontecido com Loki. Aquilo não parecia um acidente, e muito menos ação humana. Então, as câmeras de monitoramento revelaram a verdade. O culpado que voltou à cena do crime era um lince, um felino selvagem que pesa apenas de 10 a 15 quilos, com menos de meio metro de altura, mas que fez o que a Flórida achava impossível. Derrubou uma piton adulta. O lince é fácil de reconhecer. Cauda curta com ponta preta, pelagem manchada que vai do cinza ao marrom avermelhado, tufos de pelos nas orelhas e marcas faciais bem características. Eles costumam viver até 14 anos. Cada indivíduo possui vários pontos seguros: ocos de árvores, moitas densas ou tocas de pedra para se abrigar. As fêmeas permanecem em áreas menores, cerca de 16 km, enquanto os machos cobrem territórios cerca de 5 vezes maiores. Eles patrulham constantemente seus limites, deixando marcas como se fincassem pequenas bandeiras. O modo de caça se ativa à noite. No verão, as presas incluem coelhos, esquilos e guaxinins. No inverno, aves, especialmente as migratórias. Às vezes, o lince também se alimenta de carniça. Ele age com inteligência e nunca entra em uma luta que sabe que não pode vencer. O problema é que as pitons tomaram tudo aquilo de que o lince se alimenta. Coelhos, guaxinins, aves. As pitons estão varrendo as fontes de comida, varrendo os recursos, e às vezes chegam até a comer os próprios linces. Depois do que aconteceu com Loki, ficou claro que o lince não apenas se defende, mas também é capaz de atacar pitons. O primeiro sinal surgiu em 2021, na reserva de Big Cypress. Câmeras de monitoramento registraram o que muitos ecólogos descreveram como um ponto de virada evolutivo em tempo real.
Um lince se aproximando de um ninho de ovos de piton birmanesa, cheirando cada ovo, quebrando alguns com os dentes, esmagando o resto e depois cobrindo tudo com capim. Um comportamento nunca antes documentado. 3 dias depois, ele voltou e enfrentou uma fêmea de piton com mais de 50 quilos e mais de 4 metros de comprimento. A mordida de uma piton pode matar um gato em menos de 1 segundo, mas o lince recuou a tempo e continuou voltando àquela área por semanas. Isso já não era apenas instinto, era uma forma de evolução comportamental surgida em um período extremamente curto. E Locke é a prova. Os linces não só caçam ovos, eles podem matar até pitons adultas. Mas o lince não é o único com esse comportamento. Debaixo d'água, o jacaré americano, o soberano do Everglades há milhares de anos, também entrou na disputa. Eles existem há cerca de 7 milhões de anos e, embora as pitons desafiem sua posição, os jacarés não são facilmente derrubados. Muitos vídeos mostram jacarés de 3 metros puxando pitons de 40 a 50 quilos para dentro da água e sacudindo até que a coluna da cobra se quebre. Em um estudo da FWC, mais de 14% das pitons com GPS perderam o sinal porque estavam dentro do estômago de jacarés. Ainda assim, como descreveu um pesquisador, a luta entre jacaré e piton é como entre 2 pesos pesados. Quem errar 1 segundo, morre. As pitons podem matar jacarés jovens por constrição, mas os jacarés são extremamente eficientes em eliminar pitons jovens, o que a ciência chama de um golpe contra a próxima geração. E não são apenas os grandes que participam dessa guerra. Até espécies aparentemente pequenas entraram na linha de frente. As cobras-rei e as víboras de fosseta. A cobra-rei mede entre 1 e 1,5 metro. É naturalmente resistente a venenos e famosa por caçar outras cobras, inclusive as venenosas. Quando as pitons apareceram, as cobras-rei ampliaram o cardápio. Um estudo de 2022 registrou dispositivos GPS presos a pitons jovens aparecendo em fezes de cobras-rei após 48 horas. Uma prova clara de que as cobras nativas estão eliminando a geração mais nova de pitons. Casos de víboras de fosseta comendo pitons marcadas por GPS tornaram-se registros raros na ciência comportamental. No céu, enquanto as espécies nativas aprendem a contra-atacar, existe outro inimigo silencioso de que quase ninguém fala: o frio. Porque, por mais poderosas que sejam, as pitons birmanesas ainda carregam a fraqueza fatal de répteis tropicais. Quando a temperatura cai abaixo de 15 degrees, o corpo delas começa a desacelerar como uma máquina sem bateria. Abaixo de 10 degrees, elas praticamente congelam e deixam de reagir. A onda de frio de 2010 mostrou o quão brutal isso pode ser. Centenas de pitons morreram rígidas, enroscadas, caindo dos galhos como pedaços de madeira viva. Mas a natureza não apenas pune. Às vezes, ela seleciona. E aqui vem a verdadeira reviravolta. Algumas pitons sobreviveram àquele inverno. Esses indivíduos carregavam variantes genéticas que lhes davam maior tolerância ao frio. E ao longo das gerações, essa característica começou a se espalhar. Algo ainda mais assustador foi descoberto em estudos entre 2018 e 2023. As pitons birmanesas da Flórida estão cruzando com pitons indianas. A piton indiana vive em regiões com invernos bem definidos, suporta melhor o frio e é mais flexível, enquanto a piton birmanesa é maior e muito mais agressiva. O cruzamento acidental dessas duas espécies criou um tipo de criatura que os cientistas chamam, com arrepio na voz, de super piton. Ela é mais forte, ela é mais inteligente, ela suporta melhor o frio. Algo que a piton birmanesa pura nunca conseguiu fazer. Um grupo de pesquisa do USGS alertou: se essa característica de resistência ao frio continuar se espalhando, a fronteira da invasão das pitons não vai parar na Flórida. Isso significa que, nas próximas décadas,
Elas podem expandir seu território para a Geórgia, o Alabama e até a Carolina do Sul. Estados que nunca estiveram preparados para um desastre ecológico desse tipo. Como dissemos, os seres humanos não ficaram parados. Apenas foram um pouco lentos. E na Flórida, ninguém representa esse esforço melhor do que Donna Khalil, a mulher pequena que toda a mídia americana chama de o pesadelo das pitons birmanesas. Donna não é amadora. Ela foi a primeira caçadora profissional de pitons oficialmente certificada nos Estados Unidos, um ícone do programa de controle de espécies invasoras Florida Python Elimination Program. Mais de 1.000 pitons foram eliminadas por ela com as próprias mãos. Você não ouviu errado. Não estamos falando de igualdade de gênero, mas muitos homens tremem só de olhar para essas cobras, e ela já matou mais de 1.000. Donna cresceu em uma família militar, e isso parece ter moldado sua força. Ela passou a infância entre os manguezais e os pântanos quentes e úmidos do sul da Flórida. Enquanto os amigos tinham medo de cobras, ela as observava como se estivesse lendo um livro aberto. Enquanto outras crianças brincavam de boneca, ela corria pelos córregos, aprendia a identificar pegadas de animais e a lutar. Eu não tenho medo da floresta. A floresta é a minha casa, disse Donna em uma entrevista. Isso explica por que, quando a Flórida convocou caçadores para o programa piloto em 2017, Donna não apenas se inscreveu, ela entrou no projeto como se fosse uma missão para a qual tinha se preparado a vida inteira. Entre milhares de candidatos, apenas 25 foram escolhidos. E Donna foi a mais impressionante. Domina artes marciais, tem experiência em caça desde jovem, conhecimento profundo sobre cobras e, sobretudo, já havia participado de competições de captura de pitons na Flórida e vencido. Um gerente da FWC comentou: Donna é o tipo de pessoa que entra sozinha no pântano à meia-noite para enfrentar uma cobra de 5 metros sem piscar. Somente nos 3 primeiros meses, Donna e sua equipe capturaram 163 pitons, muitas com mais de 5 metros de comprimento e mais de 60 quilos. O desempenho foi tão extraordinário que o governo da Flórida transformou imediatamente o programa de piloto em permanente. Hoje, o estado tem cerca de 100 caçadores de pitons remunerados, mas Donna continua sendo a estrela, a única a ultrapassar a marca de 1.000 cobras eliminadas. O que realmente hipnotiza o público americano não são apenas os números, mas a forma como ela trabalha. Ela dirige uma Ford F-150 azul marinho, com uma plataforma de observação de aço instalada na caçamba, projetada por ela mesma, alta e resistente o suficiente para ficar em pé por horas no meio da noite. Nem todo mundo entende. Caçar pitons não é uma perseguição barulhenta. É uma guerra de luz e sombra, de silêncio, de enxergar aquilo que as pessoas comuns não conseguem ver. Se você ver aquele brilho, diz Donna, tem 3 segundos para perceber que é uma piton e 1 segundo para decidir se vai pular e agarrar ou não. Muitas vezes, ela precisa caçar por 10 horas seguidas para encontrar uma única cobra. Mas quando a chance surge, tudo precisa ser perfeito. O passo, a velocidade, o ângulo de aproximação. Um pequeno erro pode resultar em uma mordida, em ser esmagado ou arrastado para a água. Na prática, depois de tantos anos, o corpo dela já se acostumou aos ferimentos. Você pode pensar que esse trabalho paga muito bem, certo? Não. Os prêmios para civis são altos, mas o salário fixo é baixo, perto do salário mínimo, e às vezes até menos, se todos os custos forem considerados. Mas o dinheiro nunca foi o objetivo de Khalil. Ela caça para proteger sua terra natal. É um trabalho pesado, com muitas noites sem resultado e longas distâncias sem nenhuma descoberta. Mas Khalil nunca desiste. Mesmo quando volta para casa de mãos vazias, ela sai de novo. Nós não podemos simplesmente não fazer nada, ela diz. Mas Donna não luta sozinha. Quando o programa se expandiu, ela começou a treinar novatos, incluindo Tanya Tutans.
uma jovem que caçou com Donna algumas vezes e rapidamente se tornou sua parceira mais próxima. Tânia disse certa vez: Donna não me ensinou apenas a pegar pitons, ela me ensinou a não ter medo da escuridão. A presença de Donna e da nova força de caçadores mudou a percepção do público. Os humanos deixaram de ser vistos como vítimas impotentes da invasão. Tornaram-se um novo predador, uma força organizada, técnica e determinada. Um jornalista ambiental escreveu: se a natureza criou o lince para atacar as pitons, então os seres humanos criaram Donna Khalil. Mesmo com a Flórida mobilizando caçadores, armadilhas, rastreadores GPS e dezenas de medidas de controle, as pitons birmanesas continuam se expandindo. Por isso, os ecólogos propuseram uma solução surpreendente, mas baseada na ciência: reintroduzir a serpente índigo do leste na natureza. Isso não é um ato de desespero, e sim uma estratégia estudada por mais de uma década. A serpente índigo é a maior cobra da América do Norte, inofensiva para os humanos, mas no topo da cadeia alimentar entre as serpentes. Ela se alimenta da maioria das outras cobras, inclusive espécies venenosas como a cascavel, graças à sua imunidade ao veneno e à velocidade de ataque extremamente alta. Ela não mata por constrição, engole a presa viva imediatamente, o que torna a caça rápida e com menos risco. O mais importante, a serpente índigo é especializada em caçar pitons jovens, exatamente a fase em que as pitons birmanesas são mais vulneráveis e em que o ciclo de invasão pode ser interrompido. Em 2025, a Flórida realizou a maior reintrodução da história, soltando 42 serpentes índigo nas florestas de pinheiro Longleaf, uma região onde a espécie havia desaparecido décadas atrás. O inesperado aconteceu poucos meses depois. Câmeras registraram filhotes de serpente índigo, prova de que elas já estavam se reproduzindo com sucesso na natureza, um marco crucial para a conservação. Os cientistas consideram isso o sinal mais positivo desde o início da guerra contra as pitons. Segundo Ray Ashton, pesquisador que lidera o projeto de recuperação da espécie, a serpente índigo é a melhor ferramenta de controle natural que a Flórida já teve. Isso porque ela não é uma espécie invasora, reproduz-se lentamente, vive de forma solitária, tem um território amplo e não desequilibra o ecossistema. Pelo contrário, ajuda a restaurá-lo. Na prática, a serpente índigo não ataca pitons adultas, e é justamente isso que a torna tão útil. Ela se concentra nos filhotes recém-nascidos, indivíduos do tamanho ideal para suas habilidades de caça. Algumas pesquisas registraram serpentes índigo consumindo várias pitons jovens em uma única manhã, reduzindo drasticamente o número de cobras que conseguem sobreviver até a fase adulta. Não há evidências de serpentes índigo sendo devoradas por pitons na natureza, principalmente porque as duas espécies passam a se evitar quando as pitons crescem. Por fim, mesmo com os linces aprendendo a caçar pitons, os jacarés retomando seu papel ancestral, as serpentes índigo sendo reintroduzidas como uma arma biológica e caçadores como Donna Khalil eliminando mais de 1000 cobras, tudo isso ainda não acompanha a velocidade assustadora de reprodução das pitons birmanesas. Mas o mais impressionante é que a Flórida não desistiu. A natureza está evoluindo. Os seres humanos estão aprendendo e, espécie por espécie, o Everglades está se erguendo contra o invasor mais poderoso dos Estados Unidos. Essa guerra pode durar muitas décadas, mas já não é uma história de desespero. É uma história de resiliência ecológica e da vontade humana de proteger sua própria terra. Se você tem alguma opinião sobre essa batalha, deixe seu comentário abaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar conosco as próximas histórias.